Boa tarde, gente. Eu queria começar agradecendo a Romero pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou apresentar esse trabalho que eu intitulei Estratégias de Gamificação para a Produção Aplicadas ao Canteiro de Obra. E meu nome é Regina Leite, eu sou professora do IFE. Então, eu vou começar me apresentando, assim, todo o meu perfil, quem sou eu e como surgiu a ideia de gamificar a construção. Eu sou formada em engenharia civil e logo depois eu fiz o curso de computação, os dois pela UFBA. Então, eu atuei como engenheira civil em campo, em obra. E aí surgiu a primeira inquietação, naquela época. Eu formei muito cedo, eu entrei em obra com 21 anos e com 22 anos eu me formei em engenharia. Então, a minha inquietação era o seguinte, eu observava os trabalhadores, e no canteiro de obra existia um ritmo e uma motivação diferente entre eles, entendeu? Então, isso me chamava muita atenção. Alguns estavam elétricos, outros estavam lentos, quase parando. E eu achava aquilo, meu Deus do céu, por que essa diferença é tão grande? Então, eu fiz uma especialização em análise de sistemas, e atuei durante muito tempo com análise de sistemas, porque o mercado para engenharia civil, naquela época, há mais de 20 anos, era fechado. Então, na época que eu atuei como analista de sistemas, surgiu uma segunda inquietação, que por que a engenharia não adotava sistemas para agilizar os seus trabalhos? Então, eu atuava basicamente, durante muito tempo, eu atuei em vários lugares, mas durante muito tempo eu atuei na Petrobras, e isso me deixava assim curiosa. Meu Deus, tanta coisa interessante que podia colocar num canteiro de obras. Eu conseguia enxergar um pouco da limitação, mas assim, era zero que se usava no canteiro de obras, e eu achava aquilo estranho. Aí, em 2010, eu resolvi fazer uma especialização em gerenciamento de obras. E quando eu voltei a atuar na área, a ver como estava a área de construção civil, eu fiquei encantada com as possibilidades, Existia um conceito que estava chegando novíssimo, que era o conceito de BIM. Eles chamam BIM, é um conceito de Build Information Model, que é a utilização de várias ferramentas para você criar um modelo digital único. Então, seria um modelo digital em 3D, com arquitetura, e esse modelo ele consegue acompanhar a construção desde a primeira ideia até o final do ciclo, que é quando você demole a construção para fazer outro projeto, certo? Então, acompanharia durante todo o processo, inclusive na fase de construção. Aí eu fiquei encantada, a minha especialização, meu trabalho de especialização foi esse. Logo depois, eu entrei como professora substituta em computação, na UFBA, porque eu tinha uma bagagem boa de computação, então eu fui ensinar lógica de programação, processamento de dados, algumas coisas. Isso foi em 2012. E, na época, estava surgindo o mestrado da UFBA em computação, e eu fiz esse mestrado até 2014. Em 2014, eu entrei como professora. Sim, e no mestrado, quando eu cheguei lá, as pessoas só falavam em dois assuntos: internet das coisas e gamificação. E a gamificação me chamou muita atenção. Aí eu comecei a procurar pessoas que estavam fazendo trabalho em gamificação, e eu fiquei apaixonada pelo tema. Aí eu resolvi fazer a minha gamificação no canteiro de obras. Então, foi daí que surgiu. Então, essa ideia vem desde 2012. Sendo amadurecida ao longo desse tempo. Depois desse mestrado, eu entrei como professora da UFBA e hoje eu sou líder do grupo de pesquisa GESIS, que é Gestão da Construção com Inovação e Sustentabilidade. Aí estou fazendo o doutorado desde 2018, esse doutorado está em andamento, ou melhor, já prestes a concluir, e eu sou integrante do grupo onde eu conheci Romero, o grupo de comunidades virtuais da UFBA, que a líder é minha orientadora, que é Lilian Alves.
Tá? Então, agora que vocês já me conhecem, eu vou falar um pouquinho, falar rapidamente o que é gamificação, porque o, é um assunto que vocês talvez já dominem. Então, o que é gamificação? Nesse projeto, a gente adota esse conceito. A gamificação é a utilização de mecânicas dinâmicas e pensamentos baseados em jogos no contexto da vida real. Esse contexto da vida real, para mim, é o canteiro de obra, tá? Para engajar pessoas, motivar ações, promover o aprendizado e resolver problemas. Então, essa motivação, para mim, é a chave do sucesso, né? Então, as pessoas têm que estar motivadas, senão elas nem aprendem nem resolvem os problemas. Então, eu acredito na gamificação. E o canteiro de obra, a partir de produção, é uma indústria antiga, onde você tem uma diversidade de serviços, os serviços, a maioria não, alguns serviços ainda são feitos de forma artesanal, e isso se repete, quer dizer, a pessoa que é pedreiro, ela fica fazendo serviço de pedreiro por muito tempo, a pessoa que é armador, ela faz serviço de armador durante muito tempo, e isso fica repetitivo e monótono, né? Então, nessa trajetória de estudar a gamificação, a gente, em 2012, começamos a estudar a gamificação. Nessa época, eu não sabia como era que estava a gamificação no resto do mundo, não me preocupei com isso, fiz o meu mestrado, e quando eu pensei em fazer o doutorado, aí eu resolvi estudar para ver como é que estava a gamificação em outros lugares. Existia gamificação na produção, e aí eu só achava um cara lá que fazia gamificação na produção, que era Korn, Oliver Korn. E aí ele começou a estudar mais ou menos na mesma época que eu, 2012, e eu falava para a minha orientadora, na época, olha, eu faço a revisão da literatura, os únicos artigos que eu encontro são artigos de um tal de Korn, mas eu não encontrei mais nada. Ela disse, você não procurou direito, você não deve estar usando as palavras certas. Aí só fazia dizer que eu que estava errada, pois realmente ele publicou 12 trabalhos e foi assim o primeiro cara a pensar nisso aí a nível internacional. Mas nessa época existia uma pessoa aqui no Brasil, também duas pessoas, né, que já estavam pensando nisso, que sou eu e Moreda Neto, que foi meu parceiro de pesquisa no Canteiro de Obras. Então é a mesma ideia de implantar para as áreas que não têm ligação com a atividade computacional, o cara não lida com o computador, mas a gamificação pode funcionar e pode motivar essas pessoas. Na revisão que eu fiz recentemente, eu encontrei, além desses, mais 2 artigos relacionados à construção civil. Então, é um tema que está bem no início, né? E quando eu voltei à construção civil, mais ou menos em 2010, que foi lá na especialização, eu encontrei o BIM, que é um modelo que eu tinha comentado antes, que acompanha a construção do início ao fim. Já estava começando a se falar em drones para fiscalização de obra, internet das coisas e computação nas nuvens. Então, esses estudos têm sido desenvolvidos nessa última década para melhorar a situação da construção, enquanto a indústria automobilística está aqui, com a indústria 4.0, carro elétrico, etc. Tá? Então, a gente tem o que eu me baseava antes, era uma técnica chamada construção enxuta, que ela é composta de 11 princípios, foi lançada em 92, quer dizer, já tem bastante tempo, mas as pessoas não conseguiam implantar na obra. E a transformação digital tem ajudado muito a transformar a obra e implantar esses 11 princípios. Então, essa transformação digital, o pessoal tem chamado de construção 4.0. É um momento que a gente está vivendo agora. E qual é o problema do canteiro de obra? O problema do canteiro de obra
é que não existe uma comunicação muito boa entre a gerência e seus subordinados, seus colaboradores, né? Sabe aquela coisa do telefone sem fio? Sai do lado do engenheiro de produção e quando chega no pedreiro, no servente, a informação já chega meio que truncada, ou às vezes chega certinha, mas o pedreiro, o servente, ele não entende muito bem o que ele ia fazer. Então, para isso aí, a gente imaginou que a gamificação pode ajudar muito, né? Outro problema é o baixo nível de transparência das informações da obra, porque geralmente as informações ficam lá no escritório do engenheiro e as pessoas que trabalham no canteiro de obra não têm acesso. Então, a gente imaginou que se fosse colocado transparente qual o planejamento dessa semana, quais são os serviços que tem que ser feito, ficaria mais fácil do pedreiro, do servente, das pessoas de campo entenderem e realizarem seus serviços, né? Nessa pesquisa de mestrado, a gente percebeu que eles quase não recebem feedback pelos trabalhos. E a gente sabe que o feedback do trabalho é algo que influi demais na motivação do indivíduo. E, como eu falei antes, falta engajamento e as tarefas são repetitivas e monótonas. Então, essa problemática, a gente tem a proposta, nesse doutorado, de minimizar, de contribuir para resolver esse problema. Então, eu começo aqui apresentando uma ideia de como foi o sistema no mestrado, que foi o primeiro estudo, foi o primeiro contato com esse problema. A gente desenvolveu um sistema chamado Sistema das Obras Gamificadas, e nesse sistema tinha um modo administrativo e um modo visualizador. Eles, na época, não utilizavam celular, não tinha nada, não existia nada em termos de comunicação dentro do canteiro de obra. Então, era proibido usar o celular, inclusive. Então, a gente fez um modo administrador, já que a obra nunca tem as informações em tempo real, então essas informações teriam que ser cadastradas. O tempo da obra é semanal mesmo. Então, a gente fez um modo administrador e um modo visualizador, onde a gente mostraria o planejamento da obra para aquela semana, o ranking das equipes que estivessem trabalhando, o ranking dos funcionários e, no fim do mês, o melhor desempenho do mês. Tipo o McDonald's, que botava lá, esse é o funcionário padrão, funcionário do mês. A gente se inspirou nisso. E aí a gente tinha duas figuras. Um, que é o administrador do sistema, que ele tinha acesso a tudo, e outro é o usuário final, que pode ser qualquer pessoa no canteiro de obra, que podia visualizar todas essas informações que seriam apresentadas no monitor. Então, aí a gente desenvolveu uma aplicação, né, em Python, usando Django, e essa aplicação rodava nas nuvens, e a vantagem era o seguinte: a gente tinha o planejamento mostrado no canteiro de obra para o trabalhador, e do escritório, o pessoal de escritório poderia ver também essas informações, porque estava num sistema web. E aqui o administrador entrando com as informações. Tudo bem. Ficou mais ou menos assim. Isso a gente se inspirou no trabalho, no formato do trabalho, eles tinham uma planilha Excel que era isso, que fazia assim. Então, eu digo, bom, a gente bota essa planilha exposta para poder ver se comunica. E aqui é um mapa da obra dizendo onde as equipes estão trabalhando. Que equipes são essas? A gente criou o itemzinho com a cor para fazer uma conexão com o mapa, para mostrar onde está a equipe trabalhando. E aqui o avanço do trabalho ao longo da semana, mudando de cor. Beleza, todo mundo achou lindo. Aí tinha um ranking das equipes, a equipe que estava liderando ficaria no primeiro lugar, né, entre 90 e 70. Eles usam essas três cores para tudo. O verde é ok, o amarelo mais ou menos e o vermelho é ruim. Isso
o trabalhador da construção já é familiarizado com essas 3 cores, então a gente utilizou isso para tudo. E o ranking dos funcionários, que apareciam as regras vigentes e o feedback dado em carinhas. Isso aqui funcionou 100%. Mas o planejamento, que era a ideia inicial, o que a gente queria transmitir, só funcionou até o nível de encarregado, que é um nível que vem antes do colaborador final. O colaborador final teve muita dificuldade de entender, de ler essa descrição do serviço, de se situar aqui dentro. Então, e aqui o melhor do mês também, o nome do cara, a fotinha, ele se sentiu maravilhoso de sair aí. Aí, na segunda implantação, que foi em 2017, a gente começou a fazer treinamento com eles, para eles entenderem o sistema, já que eles não estavam conseguindo, de cara, entender o sistema sem uma explicação. Então, fizemos, e no fim de 21 dias, a gente percebeu, a gente fazia questionário para ver o quanto eles estavam conseguindo entender, e a gente percebeu que eles já estavam chegando a 55% de entendimento. Então, já estava razoável, já dava para a gente espaçar as apresentações, né? Os treinamentos. Mas antes, a gente fazia toda terça-feira, às 7 horas da manhã, a gente ia na obra para apresentar o sistema. E aí, a gente viu uma evolução dos resultados. Que os resultados aumentou a quantidade de acertos das questões que a gente fez e diminuiu a quantidade de erros. Então, isso é o que a gente espera da experiência do usuário com o sistema, né? Então, a gente entendeu isso. E, fora disso, a gente criou 2 regras, que eram regras regras de equipe, que era a limpeza do local da obra e terminalidade do serviço. E essas regras a gente pode acompanhar que no mês de março, inclusive os que estavam liderando, eles não limpavam o serviço e nem fazia a parte de terminalidade. Então, eles ficavam com carinha amarela e vermelha. E no mês seguinte, poucos estavam com carinha vermelha, a maioria estava com carinha verde, né? E isso, para a gente, significou que eles estavam começando a fazer o trabalho. Aí perguntamos, fizemos um questionário, eles gostaram. Alguns tiveram algumas questões que não gostaram, mas a maioria ficou entre o verde. Eu usei a mesma metodologia, né? E eles ficaram entre verde e amarelo, para avaliar o jogo. A minha amostra foi de 14 trabalhadores. Pronto. Então, de pontos positivos desse processo antes do doutorado, a gente teve o acesso remoto ao planejamento, né? Melhorar a transparência, mas isso só chegou a nível de mestre encarregado. A gente teve uma divulgação do cumprimento dos pacotes de trabalho, né, dos serviços semanais e do desempenho individual dos trabalhadores. E esses trabalhadores passaram a receber feedback, que antes eles não recebiam. Então, como oportunidade de melhoria, a gente a gente observou que existia uma dificuldade muito grande da equipe de obra acompanhar e promover essa gamificação. Então, se você não tem a colaboração dos gestores da obra, você não consegue ir em lugar nenhum. Se você não tem a colaboração, você não consegue implantar nada. Os gestores têm que estar à frente das implantações. Então, outra coisa, eles não conseguiam fornecer o planejamento semanal em tempo para a gente alimentar o sistema. Então, uma vez fornecia, outra vez não. Por quê? E eu não entendi muito bem, mas é porque eles não tinham essa informação em tempo real. E a necessidade de disseminação dos pacotes de trabalho, por quê? Porque o nível de escolaridade é baixo e a gente precisa explicar o sistema para o trabalhador, porque senão ele não consegue acompanhar. Tá, aí chegou o doutorado. Aí você, que é tiete de Lean, gostou, Romero, dessa fotinha que eu achei? Então, eu também sou tiete. Então,
eu apresentei esse trabalho para aluno, e isso aconteceu 4 anos depois do meu mestrado. O mestrado foi em 2014, em 2018 já se tinha novos conceitos de gamificação. A gamificação, vamos dizer, estava mais amadurecida, porque naquela época, principalmente em relação ao trabalho, não se tinha nada. Em 2014, não se tinha nada. Então, surgiu essa figura aqui do empreendedor, que é uma figura que incomoda a gente até hoje. Mas foi em 2018 que surgiu esse tipo de gamificação, que a gente chama de PBL, quer dizer, a gente chama não, Lean, Schuh e Schmeller, eles entendem isso como PBL, e que é uma forma de exploração e manipulação. Com isso, a minha orientadora disse, vamos evitar, de toda forma, fechar o lado ético da gamificação para que tenha um valor, o trabalho tenha um valor dentro da academia, porque senão você corre o risco de cair nesse tipo de problema. Então, a gente submeteu ao Comitê de Ética do Senai Cimatec, né, fazendo com que o sistema priorizasse essa questão ética que antes eu estava totalmente alheia. Então, eu mostrei foto do trabalhador no canteiro de obra, eu mostrei o desempenho dele para que todo mundo visse, e isso ia de encontro às questões éticas da gamificação, tá? Mas, naquele momento, não existiam essas regras. Então, a gente não foi por mal, a gente estava pesquisando. Aí a gente vem com a questão norteadora da pesquisa de doutorado. Como as estratégias de gamificação podem melhorar o controle da produção e a motivação dos trabalhadores no canteiro de obra? Então, essa foi a questão que me norteou o tempo todo. E o objetivo era analisar essas estratégias, a viabilidade e aplicabilidade das estratégias para a melhoria do controle da produção e o engajamento dos trabalhadores. Então, eu estudei as categorias teóricas, conceito de gamificação, elementos de gamificação, motivação. Isso, para mim, foi muito importante para chegar à concepção de um novo sistema. Então, nessa parte de concepção, eu dialoguei com os autores. Schuh, que ele coloca como se esse tipo de gamificação PBL, né, que eu mostrei na página anterior, como se fosse uma casca da gamificação, algo muito, muito fraco e que não leva à motivação intrínseca. Ela só contribui para a motivação extrínseca. E a motivação extrínseca, a gente sabe que é passageira. Então, o cara se interessa por aquele mecanismo, mas ele se desmotiva rapidamente. Então, os autores que eu sigo são Alves, minha orientadora, Schuh e Schmeller. Então, surgiu também essas questões de ética, né, que surgiram a partir de 2015, 2016, com Kim. Foi ele que levantou essa questão, que a gamificação podia ser usada como uma forma de exploração do indivíduo. E outro assunto que eu estudei bastante foi a gamificação na produção, porque aí começaram a surgir outros trabalhos que me motivaram a estudar. Para disso, eu tinha que estudar sempre a construção civil, que antes eu só tinha Cosquela, aí eu passei a estudar a gestão visual no canteiro de obra, né, ver outros autores, e essa construção 4.0, que é uma versão moderna da construção, já falando com as plataformas digitais. Então, essa é a minha metodologia. O meu trabalho desde o mestrado é Design Science e Research, que é uma abordagem que ela utiliza um artefato, o objetivo dela é produzir um artefato, e esse artefato é que vai servir para resolver o problema.
o artefato não é a coisa mais importante, mas é um meio de resolver o problema. Então, a gente tinha 2 canteiros de obra selecionados que tinham interesse em utilizar a gamificação. A gente foi a esses 2 canteiros de obra, levantou os requisitos para a solução, fizemos o projeto do software, desenvolvemos o sistema gamificado e usamos o método ágil para testar e avaliar aqui em tempo, certo? A avaliação que seria feita em campo, a gente fez a avaliação somente do software, mas dentro do Design Science Research, isso também é permitido. Então, a gente, como você já conhece o trabalho de Romero, então a gente fez a avaliação adaptada da de Romero Freire, certo? Então, a gente pegou a percepção dos gestores e dos trabalhadores no canteiro de obra e fizemos um teste de usabilidade, analisamos e discutimos os resultados, e hoje, como a gente ainda vai qualificar, pode-se dizer que a gente está aqui, ó, revisando o modelo, buscando contribuições teóricas e práticas. Então, naquele estudo, a gente, no canteiro de obra, as visitas ao canteiro de obra, a gente viu que 51,4% dos trabalhadores, eles têm uma enorme carência de reconhecimento, eles adoram jogar, principalmente futebol, e hoje, diferente de 2014, todos os smartphones têm WhatsApp, Facebook, Instagram, o que facilita para gamificar o canteiro de obra. Eles adoraram a ideia de gamificação. E aí pesquisamos também com os engenheiros. Fizemos o levantamento de requisitos voltado ao trabalhador, porque antes a gente só tinha a visão do engenheiro. Então, agora a gente tem a visão dos dois. Então, quais foram as surpresas? Eles acharam super interessante, os engenheiros. 30% já possui informações diárias de produtividade do trabalhador, que é uma boa, que antes a gente não tinha. Eles adoraram a ideia de dar feedback ao trabalhador, acho que vai aumentar a motivação, e gostaram da ideia de adotar a gamificação na obra. Então, o modelo que a gente concebeu agora é assim. Então, aqui eu tenho as metas semanais para mostrar ao trabalhador no monitor, como eu fazia antes, e o desempenho dos times. Então, enquanto time, eu posso mostrar. Os supervisores, eles darão entrada nessas informações no sistema, alimentarão o sistema, e o trabalhador, ele só vai receber o feedback dele, do desempenho individual, no celular dele. Então, ninguém vai ter acesso. Então, vai ter essas 3 linhas, né, essas 3 funcionalidades, e vai existir a figura do admin para entrar com as regras, e qualquer cadastrar os trabalhadores e tal. A parte braçal continua sendo manual, tá? Caiu, foi? Não, acho que ela tá mutada. Regina, ela tá mutada porque tá mudo. Meu áudio tá mudo. Então, e com prática colaborativa, eu tenho metas, missões, desafios, narrativa. A gente resolveu adotar a narrativa de campo de futebol e a metáfora de um campeonato de futebol para motivar o trabalhador. Então, a gente pensou na tela no formato de campo de futebol, contendo as mesmas informações, sendo que relacionado a um time, certo? Onde ele poderia ver quantos pontos ele já fez, que eu chamei de chutes a gol, tá? Com a mesma ideia de colocar onde eles estão. E aqui a gente criou uns ícones novos, que o ícone verde é gol, o ícone amarelo é bola na trave, e o ícone vermelho é bola na rede, bola fora.
Aí, se o cara não está participando ou ainda não tem pontos, aparece um GIF de um jogador correndo atrás da bola. E aqui a gente pensou em 5 regras, cada uma valendo 5, para dar a ideia do desempenho do trabalhador. Então, depois do desenvolvimento, ficou, em vez de 3 telas, 5 telas. Uma tela de apresentação, que pode servir depois, futuramente, como mural. Uma tela que seria a tela para apresentar as metas semanais, como eu falei antes. Só que a gente desistiu de botar o campo de futebol, porque ficou muito poluído. Então, ficou assim, branca, para poder a informação chegar mais clara. Essa tela com os times, onde eu tenho as informações de pontos marcados, saldo de gols e o troféu. Quem estiver liderando a semana ganha o troféu. Então, aparece aqui todos os troféus que já foram ganhos. E aí a gente viu a necessidade de botar um ponto chamado de detalhe, onde pode ser colocado um vídeo que venha do BIM, mostrando, por exemplo, a sequência de montagem de forma, algum serviço que precise de um detalhe. E, por exemplo, a planta de pavimento tipo, ele pode ter aqui, para ele acessar a hora que ele precisar, tá? Essa é a tela que vai dar a ele a noção de desempenho dele. Então, com as carinhas verde, vermelha e amarela. Aqui a gente usou o exemplo da Covid. Por exemplo, está usando máscara, está lavando as mãos, está mantendo a distância no canteiro de obra. Se tiver como controlar isso, poderia ser uma regra, certo? E aí, para cada quantidade de ponto de 0 a 25, cada regra vale 5. De 0 a 25, eu vou ter uma imagem com uma mensagem positiva, independente de ser 0 ou não, e um emblema, que é a quantidade de pontos que ele fez, tá? Então, aqui, por exemplo, ele fez 14 pontos. Aqui, ele pode ou não botar a foto dele, e aqui a foto do ídolo dele, ele pode ou não botar também, é opcional, não é obrigatório nada aqui, nem participar. Então, fazendo as avaliações, nós entrevistamos 10 trabalhadores, 15 gestores e 10 testadores. Os gestores e os trabalhadores colocaram que a qualidade do sistema ficou em excelente. A qualidade geral do sistema, eles consideraram excelente. E os testadores consideraram bom, que é entre 1 e 2. Acima de 2 é excelente, tá? E a gente usou a escala de promoção do sistema, que foi uma coisa que Romero também usou no trabalho dele. E a gente viu, 90% dos trabalhadores gostariam de usar na obra, né? E recomendaria esse sistema para ser usado na obra que ele trabalha. Os gestores recomendariam para um outro colega, 100%. E os testadores, 90% recomendariam para um colega. E o restante... Não, peraí. Os testadores, 90%. E 10% talvez. Então, ele ficou na zona de excelência, em termos na escala de promoção do sistema. E no teste de usabilidade do SUS, o resultado deu 61. Eles deram muitas sugestões de melhoria. Então, o sistema foi visto como médio e correto, dentro dos conceitos do SUS. Então, a gente está aqui agora com as contribuições finais, né? O avanço do sistema, dos temas. A gente tem como contribuição teórica o avanço dos temas, gamificação na produção, ética na gamificação e gestão visual na construção civil. E, como contribuição prática, tem que eles gostaram do sistema, eles consideraram excelente, né? Então, isso deve contribuir para a melhoria da produção do canteiro de obra
e pode ser adaptada a uma outra indústria, a outra área de produção. E a vantagem do sistema é que foi pensado de forma ética, então e o tema e a narrativa é o futebol, que é um tema difundido mundialmente, então poderia ser adaptado em outra área. Aqui são as referências, e muito obrigada, gente.